boa tarde. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Custo Político, que é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, que investiga desvios que somam mais de 110 milhões de reais de recursos da saúde. 2 ex-secretários da Suzam foram presos. A movimentação era intensa desde as primeiras horas da manhã na sede da Polícia Federal no Amazonas. Entre os presos estão o irmão do ex-governador do estado, José Melo, Evandro Melo de Oliveira, os ex-secretários de saúde, Wilson Alecrim e Pedro Elias, o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, e o ex-subcomandante da Polícia Militar, Coronel Haroldo Ribeiro. Já o médico Mohamed Mustafa voltou a ser preso nessa nova ação, considerado um desdobramento da Operação Maus Caminhos, deflagrada em 2016 pela PF e que desarticulou o esquema de desvio de verbas da saúde pública. Segundo as investigações, os ex-secretários que foram presos e outros servidores públicos recebiam propina para dar facilidades aos integrantes da organização criminosa dentro da administração pública estadual. Buscando aqueles fragmentos ali que a gente conseguiu, dentro do material que a gente colheu, a gente conseguiu montar ali um quadro em que você percebia pagamentos mensais a determinados ex-secretários, alguns eram mensais, e a gente tinha o valor fixo mensal para alguns. Então, a gente conseguiu, um secretário de saúde, por exemplo, recebia R$ 133.500 mensais, um secretário executivo de saúde recebia R$ 83.500, isso em matéria de investigação. Isso a gente está produzindo as provas, mas os indícios são robustos desses pagamentos. Ainda segundo o delegado, as negociações no esquema comandado pelo médico Mohamed Mustafa, um dos 4 denunciados que o Ministério Público Federal pediu a condenação à justiça no processo anterior, eram feitas de diversas formas. A investigação conseguiu apurar que isso era feito de diversos modos. Havia a entrega de propina em espécie, ela utilizava às vezes empresa, utilizava outras pessoas para que essa entrega fosse feita de maneira indireta, então ele utilizava de diversos artifícios. Além da entrega em espécie, também haviam vantagens econômicas em entregas feitas de outras formas, né? Das mais variadas formas. Como não eram entregas isoladas, um presente, uma viagem, eram viagens, eram desde ingressos a shows, essas coisas de menor relevância, porém, isso tudo somado à entrega também de numerário, entrega em dinheiro, mostra a gravidade dessas condutas. O procurador Alexandre Jabu reforçou os indícios de crimes de corrupção ativa, passiva, lavagem de capitais e de organização criminosa que os alvos da Operação Custo Político estão sendo acusados. Se as provas fossem robustas, não tivessem o mínimo de plausibilidade, o judiciário não teria decretado a prisão dessas pessoas, né? Essas prisões, é importante esclarecer que elas não são definitivas, né? Elas são necessárias para o curso da investigação ou do processo. Os crimes identificados anteriormente movimentaram cerca de 110 milhões de reais, de acordo com o Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Uma operação que dará novos frutos. Nós não vamos interromper as operações de combate a desvio de recurso público, especialmente no que diz respeito a verbas relacionadas à saúde pública. A Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados no montante de 67 milhões de reais, incluindo uma aeronave, para futuro ressarcimento ao Estado. Deixa eu fazer uma correção com relação à tarja, aquele letreiro que aparece embaixo, que fala do ex-secretário da Cefaz. O ex-secretário da Secretaria de Fazenda do Estado, Afonso Lobo, teve a prisão decretada, mas a prisão dele na data de hoje ainda não foi confirmada. O preço da gasolina em Manaus começou a despencar nos últimos dias e contraria até mesmo a política de preços da Petrobras, que baseia o preço final do combustível com o preço do barril de petróleo. Só que aqui em Manaus a gente percebe que os empresários fazem o que querem com os preços e agora está melhor para o consumidor. O preço tem surpreendido os motoristas. Aí os postos não baixam, então não faz diferença para eles, continuam com o mesmo preço. Mas agora deu uma baixadinha, né? Que agora está 3,69, então deu uma melhoradazinha. Dá até que surpreender um pouco, mas dá pra gente encher o tanque.
É que desde a semana passada, o preço da gasolina voltou à casa dos R$ 3,00 nos postos de combustíveis da capital. Depois de 2 meses em alta, o combustível deu uma queda no preço. Antes, o litro custava R$ 4,25. Agora está saindo a R$ 3,69. A diferença na economia é de 56 centavos no bolso do consumidor final. O Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas diz que a queda nas vendas e a não retomada da economia motivaram a diminuição do preço. É a queda de vendas. O empresário busca novos consumidores, aumentar sua venda e aí faz negociação junto com a distribuidora de petróleo, reduz os seus custos e repassa para o consumidor. É uma forma de atrair o cliente de volta ao posto. Mas se os preços voltarem a subir de novo, essa oscilação do mercado petrolífero preocupa os consumidores. A gente não entende como é um número considerável na variação. Sobe R$1, baixa R$1, quer dizer, é um valor considerável no bolso de todo nós. Estou muito preocupado porque ele varia muito. O mês passado estava R$4,70, mas já baixou. Na segunda-feira, a Petrobras anunciou alta de 1,8% no diesel e 1,4% no da gasolina comercializado nas refinarias. É a nova política de revisão de preço que foi adotada pela companhia no dia 30 de julho deste ano. É um modelo que a estatal pretende acompanhar as condições do mercado e enfrentar a concorrência de importadores. De acordo com Geraldo, o reajuste afeta só os empresários e não os consumidores. Essa política da Petrobras, ela agora é diária, tanto sobe como baixa. Dá mais trabalho para o proprietário do posto, porque envolve negociações, envolve todo dia um negócio diferente e rever custo. Para o consumidor é muito bom, porque ele vai ter mais opções de procurar o preço mais barato, às vezes sobe, às vezes desce. É uma forma de mexer no mercado. O Batalhão Ambiental da Polícia Militar apreendeu na madrugada desta terça-feira armas de caça e pesca ilegais no Vale do Javari, no sudoeste do Amazonas. A equipe realizou abordagem em Canoas, onde os indivíduos transportavam cerca de 700 quelônios, carne de caça, peixe salgado, além de 6 espingardas sem registro. Os 8 infratores, todos brasileiros, com idade entre 18 e 43 anos, foram apresentados na delegacia da Polícia Federal do município de Tabatinga e acusados por crime ambiental e invasão de terras indígenas protegidas. A Abraciclo divulgou hoje o balanço da produção no setor de 2 rodas no mês de novembro. O destaque foi para o ramo de motocicletas, que voltou a crescer. Em novembro, o setor de 2 rodas produziu 83.106 motocicletas. A alta de 5,6% comparado a outubro foi divulgada hoje pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e similares, a Abraciclo. Em novembro de 2016, o crescimento da produção foi de 18,2%. Apesar da possibilidade do mercado ter oferecido oportunidades para a gente vender mais e produzir mais, mas a gente não conseguiu ter essa velocidade para atender a demanda. Então, de forma que já chegar no empate com o ano passado já é um número que o setor realmente tem que comemorar. Apesar da alta e expressiva, a pesquisa apresentou queda nas vendas do varejo de motocicletas de 5,6% comparado com novembro do ano passado por falta de estoque. No comparativo anual de 2017 com 2016, a diferença chegou a 5,5%. Isso está sendo regularizado no momento e agora o mais importante que nós notamos é que conseguimos, nesse segundo semestre, já recuperar essa estabilidade, ou seja, parou de cair a venda. Então nós já estamos num momento mais estável e sinalizando que para 2018 teremos certamente uma evolução nos negócios com motocicletas. A produção de bicicletas também teve crescimento. 77.254 unidades foram produzidas no mês passado. A alta foi de 2,9% sobre o mês de outubro. Na comparação com o mesmo mês de 2016, a diferença foi de 12,2%. E a expectativa é fechar o ano com cerca de 675 mil bicicletas produzidas. Para o ano que vem, a projeção é ainda maior.
É o segmento que a gente aposta mais de mobilidade urbana, são bicicletas mais voltadas realmente a ir para o transporte ao trabalho, também à escola e também a prática de esportes regulares. A gente vê com bastante com perspectiva boa o crescimento desses dois segmentos dentro de bicicletas. Para 2018, a indústria de bicicletas ainda prevê crescimento de 9% e a indústria de motocicletas 5%. Continua sendo um polo importante no cenário mundial, seguido aí de China, dos países asiáticos, realmente são os maiores, e fora da China, o polo industrial de Manaus continua sendo muito forte em termos de produção. Crescer 5% significa necessidade de novos investimentos na indústria, de atualização de modelos, de tecnologia e também, né, de pessoas para contribuir para esse aumento da produção. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol entre nuvens, com temperatura mínima de 26 e a máxima não passa dos 28 graus. Em Alvarães, a previsão é de muitas nuvens com chuva fraca. As temperaturas variam entre 25 e 30 graus. A mesma previsão para o município de Coari, onde as temperaturas variam entre 27 e 29 graus. E em Barcelos, o tempo fica encoberto com possibilidade de chuva, onde as temperaturas variam entre 26 e 31 graus. E além do setor de duas rodas, o Polo Industrial de Manaus tem dados para comemorar com relação também a contratações. Volta com essa matéria daqui a pouco, porque o Museu do Porto de Manaus foi inaugurado nesta terça-feira e agora faz parte do roteiro turístico do Centro Histórico da capital amazonense. O local faz parte da história de Manaus, construído no século XIX para servir como casa de máquinas. Por dentro, ainda é possível encontrar o maquinário que fazia parte das atividades portuárias da época. A restauração do Museu do Porto de Manaus traz a importância e o valor histórico do local. Quem presenciou o porto em funcionamento antes de ser fechado, sente orgulho de vê-lo reaberto. Essa iniciativa só vem premiar todos nós, ex-portuários. Uma casa onde a gente batalhou, militou durante 21 anos, como cirurgião dentista. Aqui chegamos e fizemos parte de tudo isso. O Museu do Porto foi tombado como patrimônio da cidade pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 2002. A Prefeitura manifestou o interesse em reativar o Museu do Porto. Nós, justamente, o IFAM, participou, anuiu e colaborou nesse processo de transferência, vamos dizer assim. A Prefeitura de Manaus assinou um termo de posse do museu, que passa a fazer parte do projeto de resignificação do Centro Histórico de Manaus. É um momento assim muito solene, muito importante, acredito que para todos os intervenientes. Todo o processo foi agilizado pelo Ministério Público Federal. E foi feito então um documento para promover a transferência desse imóvel para o município de Manaus, para que seja promovida a restauração do imóvel e abertura dela para a população. A ideia é que o museu seja utilizado como espaço histórico-turístico e de atrativos à população. Aqui atrás vai continuar como o Museu do Porto, faremos uma cinemateca também, e logo embaixo dessa caixa d'água que tem funcionalidade, ela trabalha ainda para o Porto de Manaus, faremos um palco e faremos a integração com essa praça aqui na frente. Então irá se transformar num grande centro cultural, que é o Centro Cultural Museu do Porto. E além do setor de duas rodas, o Polo Industrial de Manaus tem dados para comemorar também com relação a contratações. O cenário volta a ser positivo para o setor da indústria. Conforme pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a produção do Polo Industrial de Manaus teve um crescimento de 3,9% no mês de outubro. A melhora é um ponto positivo para a Superintendência da Zona Franca de Manaus e também puxou para cima os dados das novas vagas de emprego na indústria. Os indicadores da SUFRAMA apontaram que de janeiro a setembro deste ano foram registradas 20.283 contratações no setor.
contra 19.355 demissões. O número representa 928 pessoas a mais empregadas. De repente, nós tivemos um segundo e terceiro semestre muito bons e a economia deve fechar com um crescimento de 1% do PIB, de aumento do PIB esse ano. Então, isso reflete diretamente no Polo Industrial de Manaus, já que nós somos fabricantes de bens não essenciais e geralmente nós somos muito dependentes da economia nacional. Com a economia crescendo, você aumenta a renda das famílias, aumenta o consumo das famílias e isso reflete diretamente nos nossos resultados. Na comparação com o ano anterior, o avanço foi de 12,2% no índice mensal deste ano, o que tem representado o crescimento de 18 bilhões e meio de reais contra 15 bilhões e meio do ano passado. O faturamento do Polo Industrial de Manaus até setembro, ele está 18% acima do faturamento no mesmo período em 2016, que foi o pior dos nossos anos nos últimos 10 anos, e nós estamos aí, devemos fechar um ano com faturamento inclusive acima de 2015, então dando uma retomada, nós saímos daquela curva de descendência que nós vimos experimentando desde 2011, isso é bastante positivo. O setor de eletroeletrônicos foi o que mais contratou nesse período. Criou 2.668 vagas, registrando um aumento de 8% comparado ao ano passado. E as expectativas são animadoras para o ano que vem. Ano que vem é um ano de Copa do Mundo, geralmente é um ano bom de venda de televisores e a expectativa é que a gente tenha até inclusive em 2018 melhor e a gente até retome alguns níveis de faturamento, de absorção de mão de obra que nós tivemos há 5, 6 anos atrás, que acabamos perdendo por conta dessa crise. A polícia procura pelos atiradores responsáveis por uma chacina ocorrida na noite passada em um campo de futebol em Manaus. 6 pessoas morreram e 9 ficaram feridas após homens armados com fuzil dispararem contra os jogadores em campo. Os veículos usados na fuga dos responsáveis pela chacina foram apreendidos pela polícia e devem passar por varredura em busca de indícios que levem à identidade dos criminosos. Nós estamos até o momento com 2 picapes com restrição de roubo, né? Um veículo menor também de passeio, também com restrição, e esses veículos já estão no pátio da Delegacia de Homicídios, né? Serão periciados e logo após encaminhados também à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículo, que está trabalhando em conjunto conosco, né? Então são veículos aí que foram utilizados especificamente para essa ação. O tiroteio foi por volta das 10 horas da noite desta terça-feira, quando jogadores de equipes amadoras de futebol treinavam neste campo do Centro Social do bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. Os atiradores chegaram por esta rua. Eles estavam com fuzis e outros armamentos pesados. Vários disparos foram feitos em direção às pessoas que estavam no campo de futebol. 2 vítimas morreram no local. Outras 4 foram encaminhadas a uma unidade básica de saúde do estado, mas não resistiram aos ferimentos. 9 pessoas ficaram feridas. Uma está internada em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. O crime pode ter relação com confronto entre facções criminosas rivais, que disputam espaço por tráfico de drogas. A suspeita é que um dos times seja patrocinado pela facção criminosa Família do Norte. Imagino, né, que essa organização, essa facção tenha utilizado principalmente dessa ação junto ao time de futebol como uma ação simbólica aí, né, por ter sido no meio ali da Compensa, né, no berço ali do traficante, que é um dos principais pilares aí da FDN, né. Nesta quarta-feira, um reforço policial foi enviado para proporcionar segurança aos moradores da área. Nesse momento, nossas equipes estão em campo junto com essas outras forças que eu lhe falei, né, especializadas da RCO e CEAI, para coletar imagens do local, coletar imagens também no CIOPS, e bem como a oitiva das testemunhas também, que serão de grande importância para nós. Infelizmente, nós não temos mais tempo para apresentar a matéria sobre a qualidade de vida dos idosos que estão cada vez mais empenhados em visitar as academias e parques para atividades físicas. Essa reportagem você confere amanhã. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.
Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.